Salve, salve, cartoleiros sem medos. Vamos aqui para mais um vídeo de nossa análise dos últimos 5 jogos no confronto para a segunda rodada, na busca do tão sonhado SG. Na última, tivemos uma boa previsão do SG, que foi Grêmio, Atlético Paranaense e Flamengo. Corinthians quase no último minuto tomou o gol, e o Palmeiras também tomou o gol, mas dos 5, 3 foi cravado. Então vamos aqui ver Fluminense e Atlético Paranaense. Todos os dois venceram. O Fluminense leva vantagem, venceu fora de casa. Vamos aqui nas partidas. Não sofreu gol. O Fluminense está uma máquina de fazer gol. Então vamos ver aqui. Tem um confronto direto aqui entre os dois. Nos últimos 5 jogos, para uma vez se tem Atlético Paranaense e Fluminense 1-0. Atlético dentro de casa 1-0. Fluminense 2-1. Atlético 1-0. Fluminense 4-1 para o Atlético Fluminense. É um jogo para gols. Mas vamos ver, depender, né? Ficar de olho, porque tem rodada da Copa do Brasil. Então pode ser que algum pop. Então a tendência é um jogo de gol para Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Um São Paulo e América Mineiro. Partidas. Mais do que 2.5 gols. Confronto frente a frente. Sem derrotas. Sem sofrer gol. Menos de 2.5 gols. Então vamos ver aqui. Últimos 5 jogos. América Mineiro e São Paulo 2-1. América Mineiro e São Paulo 2-2. São Paulo jogando em casa teve um SG. São Paulo jogando em casa teve mais um SG. América Mineiro jogando em casa teve um SG. E depois tem um SG 0-0. 1, 2, 3, 4, 5. Então nos últimos 5 jogos, uma leve tendência para o São Paulo conquistar o SG nessa rodada. Uma leve tendência do São Paulo conquistar o SG. Cuiabá e Red Bull. Vamos para as partidas. Mais do que 2.5 gol. Vamos aqui marcar em 5 dos 6 jogos. No confronto frente a frente, Bragantino sofreu gol nos últimos 7 jogos. Menos 2.5 gol. Ambos aqui marcaram dos 5 dos 7 gols. Jogos. Então vamos aqui. Nos últimos 5 jogos. Bragantino 2-1. 1-1. Cuiabá 1-0. 1-1. Cuiabá 2-0. O SG é um pouco provável aqui. Nesse confronto. Também é poucos gols. Tendência 1, 2 gols na partida. O SG também aqui acaba sendo um pouco desfavorável também. Como que no Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio tem uma quebrança porque os dois se enfrentaram na Série B. Então o confronto já é bastante conhecido entre eles. O Grêmio ganhou e o Cruzeiro perdeu fora de casa. Então vamos lá, no confronto frente a frente, aqui tem alguns dados aqui. No confronto frente a frente, como jogar assim, menos de 2.5, menos de 3 gols. E no confronto direto, como jogar a Série B, então o confronto acaba sendo pareado. Não tem muito
tá errado não. Grêmio 2-2, Cruzeiro 1-0, Grêmio 2-0. Cruzeiro jogando em casa perdeu pro Grêmio, mas já foi na Série A 2019. No confronto da Série B, deu um empate, o Grêmio jogando em casa e o Cruzeiro ganhou de 1-0 jogando em casa. Mas só que agora o Grêmio tá mais reforçado, né? Mas o histórico não é também para esse jeito nos últimos 5 jogos. Só teve um aqui, o Cruzeiro, dentro de casa, ganhou. Depois o Grêmio, mas já foi para a Série A antes de cair. Internacional e Flamengo, nem pode, não tem nem o que dizer, né? É jogo pagou. Sempre são jogos de gol. Muito difícil. Internacional e Flamengo ficar 0-0. E o detalhe, fica atento que o jogo Flamengo e Inter é 11 horas da manhã, viu? 11 horas. Aí, ó, mais do que 2,5 gols, mais de 3 gols na partida, a tendência. O último empate, 22 0-0. Mas tirando isso, 3-1, 2-1, 4-0 pro Internacional dentro do Rio. Flamengo 2-1, 2-2, 3-1. Então, os últimos 5 jogos, 0-0 e 4-0 pro Inter. E depois, jogo para gols. Então, um jogo para gols. Internacional e Flamengo. O SG nessa rodada, pelo jeito, tá difícil, viu? Vamos lá, Vasco e Palmeiras. O Vasco, principalmente o Vasco, que veio toda da segunda divisão agora. Mas fez uma bela partida contra o Atlético Mineiro fora de casa. Vai jogar no Maracanã, então tem tudo para fazer uma boa partida também dentro de casa e quem sabe conquistar mais um SG. As equipes marcaram. No confronto da frente, sem derrota, sofreu o gol. Então vamos aqui no confronto. Confronto aqui. Nos últimos 5 jogos, Palmeiras e Vasco 1-1. Vasco e Palmeiras 1-0. Depois 2-1, 1-1. 1-0, 1-0, 1-1. 4-0 pro Palmeiras. 2-0 pro Vasco. Jogo também pá. Teve uns SG, mas já foi lá atrás, 2010. Mas aqui nos últimos confrontos, nos últimos 5, teve um SG pro Palmeiras e 2 SG pro Palmeiras. Nos 5 jogos teve 2 SG pro Palmeiras e nenhum pro Vasco. Se estender mais um, aí fica 6 pro Palmeiras e nenhum pro Vasco. Então tem uma tendência leve pro Palmeiras. Mas o Palmeiras, na emoção, tomou gol dentro de casa. Então também o único SG mais provável até agora é o do São Paulo. O jogo aqui difícil também, que os dois perderam na estreia. E busca os seus primeiros 3 pontos. Sem derrota, sofreu gol nos 3 últimos jogos. 4 últimos jogos. O Galo também vem sofrendo gol em todos os jogos. Jogo de gols também. Nos últimos 5 jogos, teve 2 SG, mas o Santos, um pro Santos jogando em casa e um pro Atlético Mineiro jogando em casa. E nos outros confrontos, teve gols. Então, uma leve possibilidade do Santos sair vitorioso
com SG nesse jogo. Leve, porque basicamente está empatado, 1 a 1. A possibilidade também é mínima. Como Coritiba e Fortaleza. Empate, Coritiba perdeu, quer buscar reabilitação. Mais do que 2,5 gols. Então, um jogo de gols também aqui pelo confronto. Mais do que 3 gols na partida. Vamos marcar em 6 dos 8. Nos últimos 5 jogos. 3 a 1 pro Fortaleza. 2 a 1 pro Coritiba. 3 pro Fortaleza. 0 a 0 Coritiba e Fortaleza. E 1 a 0 Coritiba no Fortaleza. Então aqui também leve possibilidade de um SG. Mas é bem leve também. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba empatou e teve um Coritiba conseguiu ganhar de 1 a 0. Fora isso, foram 3 jogos de muitos gols. Então aqui uma leve também. Possibilidade. Então a leve possibilidade de SG aqui maior no São Paulo, pequena no Santos e Atlético Mineiro e pequena no Coritiba e Fortaleza. Goiás e Corinthians. Goiás buscando a reabilitação que perdeu na estreia. Mais do que 2,5 gols. Confronto frente a frente que mais interessa. Sem derrota a 10 jogos. Primeiro a marcar em 5 dos 7 jogos. 0 a 0 Goiás e Corinthians. 1 a 0 pro Corinthians, mas foi dentro de casa. Depois o Corinthians ganhou 2 a 1. 2 a 0. Então também nos últimos 5 jogos aqui tem uma leve possibilidade de um SG aqui, tanto para o Corinthians ou para o Goiás, porque teve um leve favoritismo do Corinthians, mas foi os SG que o Corinthians conquistou foi fora de casa, foi dentro de casa. Fora de casa o Corinthians não conquistou esse SG. Então a tendência também é muito um SG bem pequeno aqui, Corinthians e Goiás. Realmente nessa rodada, pelos números, o SG não tá batendo não. Tá difícil o SG nessa rodada. Agora Bahia e Botafogo. Vamos ver. Mais do que 2,5 gols. Vitórias, sofreu gol. 5-5. Nos 5 confrontos. Bahia e Botafogo. Bahia ganhou de 1 a 0. Botafogo perdeu dentro de casa 2 a 1 pro Bahia. Depois o Bahia botou 2 a 0 no Botafogo. Botafogo 3 a 2. E Botafogo, Bahia vai 1 a 0 no Botafogo. Então tem uma leve aqui. Uma leve tendência também de um SG aqui para o Bahia. Em cima do Botafogo. Que nos últimos 5 jogos teve 3 SG para o Bahia. Então o Bahia está na frente para conquistar um SG nessa rodada. O Bahia em cima do Botafogo. Pelo menos no número dos 5 últimos jogos. Então o primeiro SG está no Bahia e Botafogo. O segundo São Paulo. Aí um leve entre Santos, Coritiba e Fortaleza, e Goiás e Corinthians. São esses os 5 tendências de SG para essa rodada 2. Próximos dias teremos nossa escalação do nosso time para a rodada 2. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no nosso canal. Obrigado.